Amada igreja, motivo de bastante alegria, estarmos aqui na presença do nosso Deus, como igreja, como família do Senhor Jesus, para louvar, bendizer o nome do nosso amado Salvador. Estou imensamente feliz em fazer parte desta igreja, imensamente feliz pelo apoio, incentivo da igreja, do conselho para meus estudos na FIT-REF, no seminário. Que Deus continue me abençoando com misericórdia. Eu agradeço demais todo o apoio de toda a amada igreja. Deus seja louvado, por tudo que Ele faz em nossas vidas. De nós mesmos não conseguimos, não fazemos nada, mas apesar de nós, de nossas falhas, das nossas limitações, o Senhor tem feito maravilhas através de nós e em nós para a glória dEle. Então, para Ele sempre seja toda glória e todo louvor. Graças a Deus por este momento que vamos participar, meditar um pouquinho na palavra de Deus. Convido a amada igreja para que coloque sob seus pés. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, no capítulo 6 e no versículo 3. Livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Depois leremos mais alguns versículos. A palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus santo, Deus de misericórdia, estamos em Tua presença agora, diante de Tua palavra, diante da revelação escrita que o Senhor nos permite acessar. Te louvamos por este privilégio, meu Deus, de termos a Tua palavra como nossa bússola, nossa regra de fé. Seja conosco agora, apesar de mim, fala ao nosso coração, ensina-nos as Tuas verdades, fala, Senhor, ao nosso interior, molda-nos, trabalha em nós, para que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Amém. Fala conosco através da Tua palavra, assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, podeis vos assentar. Amados irmãos, estamos diante da palavra de Deus, isto é maravilhoso. Nós temos hoje em dia, na atualidade, uma grande disputa, um grande interesse das pessoas em obter conhecimento, do desejo de todos se atualizarem no conhecimento pessoal, no conhecimento acadêmico, no conhecimento profissional, enfim, o conhecimento geral. De forma geral, as pessoas estão desejosas de crescer no conhecimento, mas de todo o conhecimento que nós possamos adquirir nesta vida, o conhecimento mais nobre e mais necessário é o conhecimento do Senhor. E pela graça e misericórdia do Senhor, Ele também deseja ser conhecido. Deus é um ser transcendente que vai além da nossa compreensão de conhecê-lo. Se Deus não permitisse, se Ele não desejasse ser conhecido, nós jamais poderíamos conhecê-lo. Mas Ele, em sua graciosa bondade, se permitiu conhecer e deu ao homem este privilégio de conhecê-lo através da revelação escrita, através de sua palavra. Nós estamos diante do livro do profeta Oséias. Eu quero deixar como título essa mensagem como o conhecimento de Deus restaura a alma. O conhecimento de Deus restaura a alma. No contexto histórico deste versículo que nós lemos, Deus levantou o profeta Oséias no século 8 para denunciar o pecado de Israel e também para trazer uma mensagem de
perdão e restauração. Oséias é um dos profetas menores. Menores não pela importância do seu ministério, mas pelo tamanho dos seus escritos, pela intensidade dos seus escritos. Foi um profeta usado por Deus no Reino do Norte, em Israel. O nome Oséias significa salvação ou libertação. Oséias foi usado por Deus para trazer uma mensagem de chamado ao povo de Deus, chamado ao povo escolhido de Deus para o arrependimento, para o retorno ao propósito do Senhor. Primeiro ponto desta mensagem, eu quero falar um pouco sobre o pecado é denunciado. Deus usa o profeta Oséias de uma forma diferente dos outros profetas. Oséias foi considerado por muitos o profeta do amor, o profeta da graça, porque mesmo ele trazendo uma mensagem de juízo, uma mensagem que denunciava o pecado, a imoralidade espiritual de Israel, ele ainda assim trouxe uma mensagem de amor, uma mensagem de afeto de um Deus santo, de um Deus poderoso. Oséias, ele foi usado por Deus de uma forma singular, diferente dos outros profetas. Deus usou Oséias de forma que ele mesmo foi uma mensagem. Antes de Oséias, Deus trabalhou com o povo de Israel, o Reino do Norte. Na época de Oséias, no século 8 antes de Cristo, antes deste tempo, Deus já havia enviado outros profetas para chamar o povo de Israel ao arrependimento. Oséias viveu na época em que o reino de Israel já tinha sido dividido. No sul estava o reino de Judá e ao norte estava o reino de Israel. Então, antes de Oséias profetizar, Deus já tinha mandado outros profetas e o povo rejeitou a voz do Senhor. O povo não ouviu a voz profética. O povo não ouviu o chamado de Deus para que o seu povo voltasse ao seu propósito. O povo de Israel estava vivendo uma imoralidade espiritual muito grande, uma decadência espiritual muito grande. O rei Jeroboão I, quando o reino de Israel foi dividido em dois, o reino do norte, então Jeroboão foi o rei que mandou fazer 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse estes bezerros e disse para o povo: este é o Deus que tirou vocês do Egito. Tamanha idolatria feriu a santidade de Deus, feriu a honra, a dignidade de Deus, pois Deus detesta a idolatria. Lembrando que em Êxodo, quando Moisés subiu ao monte para receber de Deus as tábuas da lei, a revelação escrita que iria trazer as diretrizes do relacionamento de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com o seu povo, Moisés estava demorando muito no monte, recebendo essas orientações do próprio Deus. Então o povo embaixo, eles pressionaram Arão, dizendo: Moisés não vai voltar, este homem deve ter acontecido alguma coisa com ele, nós estamos aflitos, faz para nós um Deus para que nós adoremos, para que vá diante de nós. E Arão, temendo a pressão grande do povo, pediu a eles utensílios de ouro e fez para eles um bezerro de ouro, uma idolatria hedionda, e o povo caiu no pecado de idolatria, ofendendo a santidade de Deus, adorando uma estátua, um Deus criado por mãos humanas. Então Deus falou com Moisés que iria destruir este povo por tamanha rebeldia. Moisés então intercede em favor do povo para que Deus não destrua o seu povo, mas Moisés também foi usado por Deus para corrigir este ato horrendo que o povo cometeu contra Deus. Resumo da história, sabemos que morreu aproximadamente 3.000 israelitas por causa deste grave erro
de idolatria. E mesmo assim, quando o reino de Israel foi dividido em duas partes, o reino do norte, sob o governo de Jeroboão, este rei, impiamente, sem temor de Deus, mandou fazer 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse este Deus falso, e ainda diz: este é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Então, daí para frente, o reino do norte teve uma tamanha queda espiritual e foi se afastando da vontade de Deus. Na época de Oséias, quem reinava era o rei Jeroboão II. O reino era próspero, tinha aparentemente uma paz, mas tinha também esta intensa rebeldia. Dentre os pecados do povo de Israel naquela época, tinha idolatria, imoralidade sexual, abandono da lei de Deus. O povo, os governantes, diante de uma crise que veio depois da morte de Jeroboão II, os governantes foram até o Egito para fazer aliança e pedir ajuda, foram até a Síria para pedir ajuda ao rei da Síria, lembrando que quando Deus tirou o povo de Israel do cativeiro do Egito, livrou eles com mão forte, mostrou para o faraó que Deus é superior a todas as divindades egípcias. Deus deixou bem claro para Israel: não voltem ao Egito, não busquem ajuda no Egito. E mesmo assim, o reino do norte, após a morte de Jeroboão II, estava buscando ajuda no Egito, estava buscando ajuda aonde eles eram escravos no passado. Isto aborrecia ao Senhor, isto entristecia o Senhor. Havia também no reino do norte constantes mentiras, injustiça e corrupção e apostasia, abandono da lei de Deus. O povo estava adorando Baal, os Baalins, o falso deus cananeu, que representava a prosperidade, que representava a fertilidade. Israel, ao invés de buscar a prosperidade em Deus, buscar a fertilidade para a sua terra em Deus, estava buscando no falso deus Baal. Os próprios sacerdotes estavam promovendo a idolatria no reino do norte. Não havia ensino fiel da palavra de Deus no reino do norte. Portanto, antes do capítulo 6, nós vemos o profeta Oséias usado por Deus dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Diante desse caos espiritual, diante dessa decadência moral espiritual do reino do norte, Deus levanta Oséias com uma mensagem de juízo, mas também com uma mensagem de esperança. Deus usou a vida de Oséias para ele ser a própria mensagem. Deus pediu para que Oséias se casasse com uma mulher de prostituição e tivesse filhos de prostituição. Então Oséias, obedecendo à voz do Senhor, se casou com uma mulher chamada Gomer. E eles tiveram 3 filhos. Estes filhos também foram usados como os seus nomes para falar a mensagem de Deus ao povo, que Deus estava anunciando juízo para este povo. Oséias casa-se com essa mulher, Gomer, uma mulher imoral, uma mulher de passado com péssimos procedentes. Mas lembramos que foi o plano e propósito de Deus que acontecesse isso. Deus ordenou Oséias casar com uma prostituta, e esta mulher, que deveria ser fiel a ele, após o nascimento do seu 3º filho, esta mulher abandona Oséias e adultera com outro homem e volta para a prostituição. Oséias, então, ordenado por Deus, vai ao encontro dessa mulher e chama ela novamente, resgata ela novamente, compra ela a preço de escravidão, a um preço de escravo, e toma ela novamente para si como esposa.
Deus permitiu Oséias viver esta situação, desta infidelidade conjugal causada pela sua mulher, para sentir a própria dor, a própria tristeza que o Senhor estava sentindo diante de Israel abandonar o Senhor. Toda essa figura de Oséias se casar com uma mulher prostituta representava Deus como o esposo fiel e Israel como a mulher infiel. Deus amava profundamente Israel e Israel foi infiel a Deus, adorando falsos deuses, se prostituindo espiritualmente, indo por caminhos que aborrecia a Deus. O fato de Oséias se humilhar para reconciliar com esta mulher, ir atrás dela, resgatá-la novamente após esta traição, aponta para Cristo, nosso Redentor, que ele deixou a sua glória, veio a este mundo, esvaziou-se de si mesmo para resgatar a sua igreja na cruz do Calvário e remir para si a sua igreja. Como a palavra de Deus em Filipenses 2, versículos 7 e 8, assim nos diz: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, como Oséias e sua esposa, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Ele nos amou, nos comprou, nós somos a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, e nós também, em maior ou menor grau, nós somos infiéis ao nosso Senhor Jesus, nós falhamos na nossa obediência ao Senhor, nós adoramos os ídolos do nosso coração, nós, por vezes, adoramos o nosso próprio eu, a nossa força, o nosso trabalho, as nossas posses, nós deixamos outras coisas ocupar o nosso coração, aquele lugar que deveria ser único e exclusivamente do Senhor. Mas Deus, com um amor incondicional e eterno, nos atrai graciosamente, nos perdoa, nos reconcilia com Ele e nos aceita, apesar da nossa pecaminosidade. Portanto, a vida de Oséias, ela foi usada como uma mensagem para mostrar ao povo quanto Israel estava longe do caminho do Senhor, e ainda assim Deus amou este povo de forma incondicional. O amor de Deus por Israel nunca teve fim. Apesar da punição, os juízos que Deus trouxe para Israel são formas pedagógicas em que Deus resgatou novamente o seu povo. Lembrando que Tiago, no capítulo 4, no versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Notemos que o Espírito Santo sente ciúmes de nós como propriedade dEle. Nós, como a noiva do Cordeiro, quando nós não devotamos ao Senhor o amor verdadeiro, íntegro e total, quando nós oscilamos na nossa caminhada, adorando os falsos deuses do nosso coração, desviando para a esquerda ou para a direita, em amizade com as coisas erradas deste mundo, o Espírito Santo sente ciúme de nós. Assim, Deus sentiu uma dor de ciúme por sua esposa Israel, que era infiel no contexto de Oséias. Oséias profetizou que o juízo de Deus viria sobre a nação de Israel devido à sua constante e contínua desobediência. E isso se cumpriu com o exílio assírio, que aconteceu no ano 722 a.C. E posteriormente, depois disso,
Mais à frente, o reino do sul, Judá, também foi levado cativo para o cativeiro babilônico. Tudo isso uma forma de Deus chamar o seu povo ao arrependimento, uma forma de Deus chamar o seu povo de volta a si, uma forma de Deus restaurar o seu relacionamento com a nação de Israel. Agora vamos ao versículo 3, o versículo base desta mensagem. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A declaração conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor fala sobre a necessidade de adquirir o conhecimento revelado do Senhor através das Escrituras Sagradas. Lembrando também que em Oséias 4 e 6, como eu já disse, a palavra de Deus, Oséias, usado por Deus, fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Os sacerdotes, os líderes de Israel estavam falhando, omitindo a sua função em passar ao povo o conhecimento de Deus. Portanto, o conhecimento de Deus é vital para o seu povo. Deus deseja ser conhecido para o seu povo. Esta mensagem não é destinada aos pagãos, aos ímpios, aqueles que não tinham ainda a aliança com Deus. Quando Deus usa Oséias, Deus usa-o para falar ao seu povo, o povo da aliança, que foi escolhido para ser a sua propriedade exclusiva. Portanto, o povo de Deus naturalmente deve sentir desejo em conhecer o Senhor, em avançar no conhecimento do Senhor. A expressão como amanhecer, no versículo 3, como amanhecer a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Esta expressão, amanhecer e descerá como nós, como a chuva fora de época, fala da certeza, da resposta de Deus após o arrependimento sincero e conversão do povo que, com certeza, Deus iria responder com o seu favor. Lembrando que Israel era uma nação agrícola e dependia das chuvas para o plantio e para a colheita. Então, essa metáfora, essa figura, como a chuva, ele descerá até nós, é a certeza de que se buscassem a Deus de todo o coração, se voltassem para Ele, naturalmente Deus iria responder. Podemos conhecer Deus somente no que Ele permite ser conhecido. Como já disse, pela sua transcendência, nós podemos conhecê-lo somente até onde Ele nos permite. Todo cristão, naturalmente, quem tem um encontro com o Senhor, trazendo para a nossa contextualidade, para os nossos dias, alguém que tem um encontro pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus, naturalmente o seu coração deseja conhecer, deseja saber mais sobre Deus, deseja conhecer mais os seus atributos, de sua glória, as suas virtudes. Isso é uma característica de alguém que realmente foi regenerado. Tem que haver esta fome e sede de conhecer o Deus verdadeiro. A expressão conheçamos e prossigamos, a palavra prossigamos significa esforcemos, persigamos e desejamos conhecê-lo melhor. Tem que haver um esforço da parte do Filho de Deus para conhecer o Senhor através das Escrituras. Tem que haver um desejo constante e ardente no coração do verdadeiro Filho de Deus, que vive uma vida piedosa para agradar o seu Salvador, de conhecer ao Senhor, relacionar-se com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele todos os dias, viver para a glória dEle. Alguns estudiosos entendem que essa declaração, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é uma conclamação do profeta Oséias, chamando o povo ao conhecimento de Deus.
para que o povo de Israel se voltasse para o Senhor com arrependimento sincero e genuíno, para Deus responder com misericórdia e sarar as feridas da nação, conforme enfatiza o versículo 1. Leiamos Oséias 6 e o versículo 1. A palavra de Deus diz: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Lembrando que Deus, por muitas vezes, usa o sofrimento para corrigir seus filhos e trazê-los de volta à comunhão com Ele. O problema é que o arrependimento de Israel não foi sincero. O problema é que o arrependimento de Israel foi um arrependimento superficial. Outros estudiosos também defendem que a declaração "conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor" é, além da conclamação de Oséias, também um clamor de alguns israelitas piedosos, um remanescente que ainda existia no Reino do Norte, que temia ao Senhor, uma parte do povo que ainda andava em obediência ao Senhor. Então eles clamavam para que o restante da nação que estava em desobediência, em afastamento, em apostasia diante da lei do Senhor, este grupo remanescente clamava: conheçamos o Senhor, prossigamos em conhecê-lo, voltemos para o Senhor. Trata-se de um clamor para um grupo de pessoas que estava afastado de Deus. Lembrando que este texto foi destinado à nação de Israel, para o povo da aliança. Há pelo menos dois tipos de pessoas que se afastam de Deus. Há aqueles que declaram publicamente que não querem nada mais com Deus. Se afastam da igreja, não leem mais a Bíblia, vão viver a vida no mundo de forma desregrada, abandonando o temor do Senhor, se entregando aos prazeres do mundo. Estes mostra para todos que ele não quer mais nada com Deus e nem com a igreja. Mas há aqueles que, apesar de estarem no ambiente cristão, dentro da igreja, participando dos cultos, das reuniões, até envolvido com atividades da igreja, expressando a sua adoração no culto, ainda assim, no seu coração, há um distanciamento de Deus, há um esfriamento por Deus. Ele já não busca mais o Senhor como era no início da sua conversão, aquele primeiro amor, aquela chama do Espírito Santo que ardia, que o fazia desejar cada dia mais estar diante do Senhor, na leitura da palavra, na comunhão com a oração. Esta chama vai se esfriando, é um afastamento velado, discreto. Então, é necessário que avaliemos o nosso coração dia após dia, avaliemos as nossas intenções diante de Deus dia após dia. Em qual grupo nós estamos? Nós estamos no grupo dos piedosos do Reino do Norte, que junto com Oséias clamavam ao povo: voltemos para o Senhor, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós estamos neste grupo remanescente que ainda tinha o temor do Senhor? Ou será que nós estamos no grupo daqueles que apostataram da fé, ainda que de forma velada, ainda que de forma não declarada, o seu amor por Deus esfriou? O problema é que o arrependimento de Israel não foi sincero. O declínio de Israel perante Deus nos alerta a não seguir este exemplo, pois o povo se deleitava no pecado e pensavam que podiam enganar Deus com uma falsa aparência de piedade. Voltavam-se para Deus quando tudo dava errado. Voltavam-se para Deus quando tudo estava perdido. Voltavam-se para Deus quando as coisas não estavam indo bem. Então ofereciam sacrifícios
chegavam-se a Deus no culto, chegavam-se a Deus na adoração, declarava uma devoção, declarava arrependimento, mas isso não era sincero. Israel teve medo do castigo devido ao pecado, mas não tinha medo de ofender a santidade de Deus, não tinha medo de entristecer Deus, pecando contra o seu Senhor. Israel agiu com falsidade porque não buscavam o Senhor de forma íntegra. Ao mesmo tempo que adoravam o Senhor Javé, o Senhor Jeová, também adoravam Baal, adoravam os Baalins, os plurais do Deus Baal, entregavam o seu coração, a sua adoração à idolatria. Isto aborrecia constantemente o Senhor. Israel desejava as bênçãos de Deus, mas não queria um compromisso com Deus. Israel desejava felicidade, mas não desejava santidade. O que Deus quer que o seu povo o busque em amor e sinceridade e deseje santidade. O contexto que nós vivemos não é diferente. Há cristãos que buscam o Senhor apenas interessados em bênçãos, benefícios materiais. Muitos têm medo do castigo de Deus, mas não têm temor de Deus, têm medo de Deus, do juízo de Deus, têm medo do inferno, têm medo da condenação eterna, mas não nutrem em seu coração um amor, devoção, entrega, alegria, prazer em servir ao Senhor. Estes pontos são cruciais para distinguir um cristão piedoso de um cristão nominal. Um cristão que às vezes está na igreja, mas ainda assim é um cristão nominal, que precisa reafirmar a sua confissão, a sua fé, a sua declaração de amor ao Senhor. Devemos tomar cuidado, porque nós, como seres humanos que somos, nós somos muito tendenciosos a nos apegarmos a uma religiosidade onde predomina o ritualismo. Nós, humanos, se não vigiarmos o nosso coração, nós nos apegamos a rituais. Os israelitas gostavam de oferecer sacrifícios, gostavam daquela adoração que todos viam. Do lado de fora, as outras nações, as outras pessoas poderiam olhar para Israel e vê-los como uma nação piedosa, alguém que estava fazendo tudo correto, um povo que adorava Deus de verdade, mas Deus não sentia-se satisfeito com a falsa adoração do seu povo, porque no seu coração havia uma divisão entre o Deus verdadeiro e entre Baal, o Deus cananeu, entre o Deus verdadeiro e entre os Baalins. O povo estava dividido entre dois pensamentos, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus deseja a adoração total e entrega total, única e exclusiva a Ele. As lições que extraímos da situação de Israel servem para que nós não venhamos a incorrer nos seus erros e viver um cristianismo de rótulos. Prega-se por aí uma cristandade, um evangelicalismo, onde as pessoas não se decidem verdadeiramente por Cristo, não há uma entrega total da vida ao Senhor Jesus. Há uma proclamação de Jesus como Senhor e Salvador, mas como o próprio Jesus disse certa vez: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Precisamos vigiar, precisamos questionar-nos dia após dia, precisamos examinar o nosso coração, se nós somos verdadeiramente regenerados. Se não somos, devemos clamar para que o Espírito Santo nos regenere, nos transforme a cada dia. Conhecer ao Senhor significa contemplar a sua santidade, desejar se santificar e viver piedosamente neste mundo caído. Significa viver como luz e sal neste mundo caído. Conhecer o Senhor resulta em amá-lo mais, viver a Ele com
total dedicação, viver para a sua glória. Deus deseja uma entrega total. Versículo 6 de Oséias 3, versículo 4, a palavra de Deus diz: que farei com você, Efraim? Efraim aqui é um termo também que especifica, que remete a Israel. Porque, que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Deus estava dizendo para o povo: o amor que vocês me oferecem é passageiro, é como a névoa da manhã e o orvalho que logo se dissipa. A devoção que vocês me oferecem, o culto que vocês me oferecem, o arrependimento que vocês declaram é passageiro. Quantas vezes nós também não estamos nessa mesma situação, pois declaramos ao Senhor um amor verdadeiro, devoção, santidade hoje. Amanhã ou depois incorremos aos erros que nós estávamos fazendo hoje ou ontem. Deus deseja o amor e lealdade a Ele de forma total e absoluta. Versículo 6, a palavra de Deus diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O povo de Israel estava banalizando o pecado. Achavam muito mais fácil e prático oferecer sacrifício, queimar holocausto para resolver o problema, o dilema do pecado, aparentemente apagar a sua culpa diante de Deus, mas pensavam: se amanhã ou depois eu pecar novamente, eu ofereço mais sacrifício. É simples, eu peco, mas eu ofereço um sacrifício para Deus, trago um animal para ser oferecido em holocausto, eu posso continuar vivendo a minha vida da forma que eu estava. Não havia no povo conversão após o arrependimento declarado. O verdadeiro arrependimento, ele resulta em conversão. Deus deseja o amor e lealdade a Ele mais do que sacrifícios. Ele deseja que o conheçamos ao invés de tentar agradá-lo com ofertas em desejo de barganha para conquistar benefícios ao nosso favor. Segundo ponto desta mensagem, vamos trabalhar: o Senhor concede perdão e restauração ao pecador arrependido. Oséias, no capítulo 14, o versículo 4 e o versículo 6, a palavra de Deus diz assim, Oséias 14, versículo 4 ao versículo 6. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Também em Miqueias 7, versículo 19, lembrando que Miqueias também foi contemporâneo de Oséias. Miqueias profetizou no reino do sul em Judá, enquanto Oséias profetizou no reino do norte em Israel. Miqueias 7, versículo 19. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Deus está interessado em restaurar, perdoar o pecado do seu povo, restaurar o seu relacionamento com o seu povo. Olha que mensagem maravilhosa, que Deus promete lançar os nossos pecados na profundeza do mar. Deus não lança em rosto os pecados perdoados. Deus não nos lembra mais das nossas iniquidades quando de fato nós nos arrependemos, confessamos diante do Senhor e abandonamos este pecado, resultando em novidade de vida, em conversão. Deus é um Deus que Ele apaga o nosso pecado, de forma que nós não precisamos lembrá-lo mais. Isaías também foi contemporâneo de Oséias. Ele profetizou também no reino do sul, na mesma época que Oséias profetizou no reino do norte. Isaías profetizou em Judá. Isaías 1 e versículo 18, a palavra de Deus diz:
Isaías 1:18. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. O perdão de Deus é como um raio de luz e esperança que permeia, que atravessa a escuridão causada pelo pecado e a condenação trazida pelo pecado. O perdão de Deus é uma manifestação da sua graça, uma manifestação da misericórdia do Senhor. Lembrando que Isaías diz: ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos. Deus limpa a ficha de alguém que tinha uma vida de desobediência desregrada diante de Deus, mas se arrepende, confessa e anda em novidade de vida. Deus perdoa de forma total. Deus chama o seu povo para um relacionamento mediante arrependimento contínuo. Todos os dias é tempo de sermos restaurados por Deus, é tempo de nos voltarmos para Deus, é tempo de atendermos o clamor de Oséias. É tempo de buscarmos o conhecimento de Deus. É tempo de avaliarmos a nossa situação e nos voltarmos de fato e de verdade para o Senhor. Às vezes a nossa vida espiritual entra numa rotina. Às vezes nós estamos tão ocupados com as demandas dessa vida. Às vezes a nossa vida espiritual vai se tornando uma coisa mecânica, onde a nossa adoração diante de Deus se torna algo superficial, algo que não vem do coração. Lembrando que Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer que os seus filhos o adorem de forma completa. Mas lembrando que Oséias também foi o profeta do amor. Deus é imensamente gracioso com o seu povo. Ele está disposto a nos perdoar quando nós nos arrependemos de verdade e com sinceridade. Apesar de Israel ter sido levado ao cativeiro assírio, apesar de Judá também ter sido levado ao cativeiro babilônico, ainda assim, as promessas de restauração para Israel se cumpriram plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Cristo inaugurou a nova aliança e nele o povo escolhido de Deus. Aqui já não é mais somente Israel. Aqui é gente de todo o mundo, os gentios, povos de todas as nações, cumprindo a promessa de Deus para Abraão, que ele diz: em você serão benditas todas as famílias da terra, conforme Gênesis 2:3. A promessa de restauração para Israel se cumpre na pessoa de Jesus de uma forma plena, onde o povo de Deus alcança perdão e desfruta das bênçãos eternas em Cristo. No Evangelho, João 17:3, a palavra de Deus nos fala, o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, na sua oração sacerdotal, aliás, ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Note que Jesus condiciona a vida eterna ao conhecimento de Deus. Percebe-se que quando Oséias chama o povo para conhecer o Senhor, quando ele diz que o povo estava perecendo por falta de conhecimento, Jesus também enfatiza que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus, ele diz que para termos acesso à vida eterna, depende do conhecimento de Deus. E o próprio Jesus é o caminho de volta para o Éden, o caminho de volta para Deus. Não há outra forma de nós chegarmos a Deus, não há outra forma de conhecermos melhor o Senhor,
conforme Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Deus se revela a nós através de Jesus. A pessoa de Cristo é a expressão plena do conhecimento de Deus. Em João 14:6, a palavra de Deus nos diz também: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7, Jesus continua: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Jesus confirma que Ele é a revelação de Deus para o seu povo. Jesus confirma nessas palavras que Ele é a encarnação de Deus. Jesus queria dizer para os discípulos que o conhecimento que eles precisavam do Deus Jeová se cumpre na pessoa de Jesus. Não há outra forma de chegarmos a Deus se não for através de Cristo. Mas vemos que Cristo, graciosamente, como Oséias foi atrás de sua mulher, que havia sido infiel e o abandonou, Cristo também veio atrás de sua igreja. Não havia nada de amável em nós quando Cristo veio a este mundo. Nós que já estávamos nos planos de Deus, nos seus decretos, para sermos a sua noiva, ainda assim não havia nada de belo, não havia nada de bom, não havia nada que Deus viu em nós para que Ele se interessasse em nos amar. Mas Jesus veio graciosamente com seu amor eterno e incondicional e nos amou na cruz do Calvário, nos comprou para si com seu precioso sangue. Oséias comprou a sua mulher por preço de escravo, resgatou ela da prostituição, mesmo após a infidelidade. Cristo também nos resgata do império das trevas. Cristo nos resgatou do reino da morte. Cristo nos resgatou do reino de Satanás, nos comprou com seu precioso sangue e Ele nos ama com amor eterno. Em Romanos 5, versículo 8, a palavra de Deus diz: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus nos amou quando nós não conseguíamos de forma alguma estender as mãos a Ele e clamar por misericórdia. Ele nos deu nova vida e nos comprou. Portanto, hoje somos a noiva do Cordeiro, que aguardamos para quando Jesus voltar, estarmos com Ele nas bodas do Cordeiro. O conhecimento de Deus não se trata de um conhecimento teórico. Quando Jesus convida os discípulos, quando Jesus fala aos discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus não está chamando os discípulos apenas para um conhecimento teórico, superficial. Jesus convida os discípulos, convida a cada um de nós para um relacionamento. Ele quer nos tratar como seu amigo. Ele quer que nós o desejemos. Ele quer que nós nos relacionamos com Ele. Ele quer que nós nos relacionamos com a sua igreja. Hoje existe muito uma falácia dos desigrejados que não há necessidade de congregar. Como alguém pode amar Cristo se não ama a sua noiva? Como alguém pode amar Jesus se não ama a sua igreja? Nós, como noiva do Cordeiro, como noiva de Jesus, devemos estar juntos com a sua noiva, juntos com a sua igreja. Não basta apenas vir nos cultos, participar das reuniões. Deus nos chama para um relacionamento diário através da oração, da leitura da Bíblia. Ele quer ser a prioridade em nossa vida. Ele quer ser o nosso bem maior. Jesus quer ser o amado da nossa alma. O Senhor Jeová se sentia entristecido porque Israel não o amava. Israel o abandonou.
Israel virou as costas para Deus. E Deus usou Oséias para tentar trazer de volta o seu povo. Deus amou o seu povo como Oséias amou a sua mulher infiel. E Jesus nos ama com amor leal e incondicional. E Ele quer que nós também o amemos de forma incondicional, para que nós venhamos entregar a Ele toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo que somos, todos os nossos projetos, que venhamos viver para a sua glória. Concluindo, que Deus renove em nós o amor por Ele, que Ele acenda em nossos corações a chama viva, o desejo ardente de prosseguir em conhecê-lo, pois para isso fomos criados, para ter um relacionamento harmonioso com Ele. Que Cristo, nosso Redentor, nos aproxime cada dia mais de Deus, revele a nós o conhecimento de Deus, de forma que venhamos viver para a glória dEle. A todos os feridos, aos machucados, pelas mazelas do pecado, pelas tribulações desta vida, o convite é para que voltemos para o Senhor, pois Ele nos sarará, da mesma forma que a palavra para o povo de Israel foi: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. O Senhor também vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. E não há ninguém que foi mais ferido por nós do que Jesus na cruz do Calvário. A vida de Oséias aponta para Cristo. A mensagem de Oséias aponta para Cristo. Cristo sofreu na cruz de forma cruel, total, para cumprir por amor o plano redentor e nos resgatar para si como noiva amada. Ele nos ama eternamente. Portanto, que nós possamos responder com alegria, responder com amor ao chamado do Senhor, para que voltemos para Ele, para que o conheçamos mais cada dia. Em qualquer situação ou circunstância que você se encontre, o amor, a misericórdia de Deus estão à sua disposição para seu perdão e sua restauração. Ainda que a sua vida tenha sido uma vida de desobediência, de quase apostasia, de abandono da lei do Senhor, de abandono do temor do Senhor, Jesus te chama e te aguarda com seus braços de amor e quer te restaurar. Ele quer te amar com amor eterno. Aliás, Ele já te ama. Basta você responder e se entregar a Ele com integridade. Que Deus nos abençoe. Convido a amada igreja para que coloque sob os pés, para nós orarmos.